Era só isso para ele. Equipamento caro, de primeira linha, profissional. Eu tinha passado anos investindo em câmeras, luzes, estabilizadores, softwares de edição, ferramentas que eu tratava como ouro porque eram como eu construía meu negócio, meu trabalho, minha independência. Para ele, era só coisa largada pela casa, disponível, dele por associação. Então, quando entrei no estúdio montado na garagem aquele dia e vi o Tiago, meu cunhado, usando meu rig de câmera vermelha sem pedir, equilibrando ele de qualquer jeito em um banquinho empoeirado enquanto filmava a intro do podcast fajuto dele, eu perdi a cabeça. Coloca isso no lugar, eu disse. Já tensa. Isso não é seu. Ele nem piscou. Não demonstrou culpa nenhuma. Virou para mim com um sorrisinho arrogante, totalmente despreocupado. Qual é o seu problema? Você acha que é dona de tudo aqui? Eu pisquei, chocada. Eu sou dona disso. Cada peça desse setup eu comprei com meu dinheiro. Ele riu com deboche, como se eu estivesse exagerando. Somos família. Você mora aqui. Tudo é meio que compartilhado, né? Eu nem tive chance de responder antes da minha irmã, a Juliana, entrar da cozinha enxugando as mãos num pano de prato. Laura, ela disse naquele tom que fazia tudo virar culpa minha. Sério, não é pra tanto. Você tá agindo como se fosse estranha. Ele não quebrou nada. Eu encarei ela. Não é esse o ponto. Você não usa as ferramentas dos outros sem pedir. O Tiago entrou na conversa rindo. Vai me mandar a conta? Mas foram as próximas palavras da Juliana que quebraram algo dentro de mim. Olha, você não é exatamente insubstituível. Relaxa. O silêncio que veio depois foi cortante. Não por ser alto, mas porque confirmava o que eu vinha tentando negar há meses. Eles não me respeitavam. Não valorizavam o que eu trazia. Me viam, e tudo que eu contribuía, como ruído de fundo, o equipamento de graça, o aluguel de graça, a ajuda gratuita no canal deles quando imploravam para eu só ajustar a luz ou editar mais um vídeo. E quando eu colocava um limite, eu virava o problema. Naquela noite, eu não discuti, não bati porta nem exigi pedido de desculpas. Só esperei eles dormirem. Depois dirigi até o outro lado da cidade, pro meu guarda-volumes que nenhum dos dois sabia que existia, e comecei a organizar o que ia voltar para casa. Números de série, notas fiscais, drives de backup, tudo catalogado porque eu não tinha só comprado o equipamento, eu tinha comprado o controle. E se eles achavam que eu estava exagerando, iam aprender a diferença entre dividir espaço e ser o alicerce que sustentava tudo. Eu tirei tudo que eu tinha contribuído para o estúdio deles. Luzes, cabos, cartões de memória, meu notebook principal de edição, chaves de licença, painéis de áudio, até o braço de boom que o Tiago tinha quebrado e eu consertei quietinha, mas não deixei o espaço vazio. O que eu deixei para trás foi ainda mais devastador. Uma série de pastas perfeitamente organizadas na área de trabalho deles, e-mails antigos, contratos de parceria assinados no meu nome, declarações de imposto não entregues, tudo reunido num só lugar. Eles acharam que eu estava sendo mesquinha, mas eu estava sendo cuidadosa, porque isso não era vingança. Era um lembrete de quem construiu aquilo, quem manteve aquilo de pé, e o que acontece quando você empurra a pessoa que segura o teto sobre a sua cabeça. Meu nome é Laura, e de onde você estiver assistindo isso, fica comigo. Porque quando eles disseram que eu não era insubstituível, eu decidi mostrar para eles como isso realmente funciona. Não começou com ressentimento. Começou com generosidade. Quando a Juliana pediu se eu podia ajudar o marido dela, o Tiago, a montar a marca de conteúdo dele, eu disse sim sem hesitar. Ela era minha irmã, afinal. Ele estava tentando lançar algo. Ela falou, um podcast? Talvez um canal no YouTube? Quem sabe uma marca de conteúdo de lifestyle? Traduzindo, ele tinha um sonho e nenhuma ideia de como executar. Eu tinha as ferramentas, tinha a experiência, tinha o conjunto de habilidades de verdade. Então eu ofereci minhas câmeras, minhas luzes, meu software de edição, não como um favor isolado, mas como apoio. E no começo, foi bom, como se eu fizesse parte de algo. Filmamos a intro juntos. Eu ajudei a criar o logo, até desenhei os templates de thumbnail. Quando a Juliana pediu para eu editar um lote de vídeos antes de um prazo de marca, eu fiquei acordada até às 4 da manhã por 3 noites seguidas. Não pedi crédito, não pedi pagamento porque achava que era isso que a família faz. A gente aparece, então eu continuei aparecendo até que um dia notei algo estranho na nova página sobre nós do site deles.
Eu não era mencionada. Nenhuma vez. O Tiago escreveu que ele tinha construído o estúdio do zero, só com visão e garra. Visão? Tá bom. Garra? Talvez. Mas equipamento, software, licenças, contatos, tudo meu. Mesmo assim, eu deixei passar. Quando eles fecharam o primeiro patrocínio, eu comemorei com eles. Quando veio o primeiro job de marca, eu ofereci minhas lentes sem pestanejar. Mas aos poucos, algo mudou. O Tiago parou de pedir antes de usar as coisas. A Juliana parou de agradecer. Eu encontrava meu cartão SD espalhado no chão. Projetos de edição migravam do meu drive pro deles. Um dia, peguei ele subindo um dos meus vídeos tutoriais com a voz dele dublada por cima. Sem permissão, sem menção, nada. Eu trouxe o assunto com calma, tentando ser profissional. O Tiago deu de ombros. É só conteúdo, né? Relaxa. E a Juliana, ela ficou do lado dele toda vez. Quando eu manifestava preocupação, ela me acusava de ser territorial. Quando eu pedia limites formais, ela dizia: "Você está tornando isso estranho. Somos família." E quando eu falei que ia começar a cobrar pelo meu tempo e equipamento, foi aí que ela soltou a frase que ficou grudada em mim como espinho na pele. "Você não é exatamente insubstituível." Foi aí que eu entendi que eles não me viam como parceira nem como irmã. Me viam como infraestrutura, um plugin, um recurso, não alguém essencial, só alguém disponível. Foi aí que o interruptor virou, e a mulher que eles desprezavam começou a fazer o que deveria ter feito desde o começo: proteger o que era dela. Eu comecei a juntar documentação, notas fiscais, contratos, conversas onde eu tinha sido a única razão de um acordo fechar, prints das mensagens do Tiago pedindo só mais uma edição de graça, e-mails onde a Juliana oferecia meu tempo como parte do pacote completo deles. Eu não queria vingança, queria clareza, e eles estavam me dando isso linha por linha, mentira por mentira. Porque quando alguém pega o que você construiu e cola o nome dele em cima, você não grita, você se desprende, você se prepara e depois puxa a tomada. Quando você é ignorada por tempo suficiente, você aprende a se preparar em silêncio. Por isso, eu tinha o guarda-volumes. Aluguei ele 1 ano antes de precisar. Logo quando comecei a sentir a mudança no tom da Juliana, a lenta sensação de direito adquirido nos olhos do Tiago. Nunca falei uma palavra sobre isso, mas comecei a duplicar arquivos, documentar números de série, fotografar notas. Tudo que tinha meu nome, tudo que eu era dona, eu registrei e fiz backup. Toda vez que o Tiago pegava algo sem pedir, eu anotava. Toda vez que a Juliana chamava minhas contribuições de nossas, eu adicionava na pasta chamada Responsabilidades que vão se arrepender. Então, quando dirigi até lá naquela noite depois que eles disseram que eu não era insubstituível, eu não estava improvisando, estava executando. Abri o guarda-volumes, um espaço limpo com controle de temperatura, cheio de prateleiras, caixas plásticas e caixas etiquetadas, e sorri porque tudo o que eu precisava já estava esperando. Trouxe minha van e carreguei o equipamento do estúdio deles em silêncio. As câmeras, as lentes, os estabilizadores, meu rig de iluminação de R$2.000 que eles diziam que um amigo deixou aqui. Embalei os microfones, interfaces de áudio, até a cadeira do estúdio que eu tinha comprado porque o Tiago reclamava das costas. Não deixei nada que eu não precisasse, exceto o HD etiquetado como rascunho final. Dentro daquele drive, havia pastas que eles nunca se deram ao trabalho de olhar porque achavam que tudo pertencia a eles. Mas o que eu deixei para trás foi uma mina terrestre digital. Pasta 1. Notas fiscais não pagas. Todo o serviço que eu prestei de graça agora detalhado com valores de mercado e carimbos de data. Pasta 2. Licenças expiram em 30 e 1 de março, porque o software que eles usavam todo dia estava registrado na conta da minha empresa e já programado para desativar no fim do mês. Pasta 3. Impostos, planilha de ganhos deles, equipamentos doados não declarados e prints de acordos de afiliados suspeitos, tudo compilado com precisão. Pasta 4. Marcas, PDFs de e-mails, onde eu negociei parcerias no meu nome e o Tiago levou o crédito, algumas ainda em andamento, algumas com cláusulas de quebra de contrato. Era tudo que eles achavam que tinham enterrado debaixo de charme e ilusão. E agora estava ali, brilhando à vista de todos. Eu não escondi. Queria que vissem, que sentissem como era ser confrontado com a verdade,
depois de fingir que ela não existia. Até deixei um post-it no monitor que dizia: "Vocês têm razão, eu não sou dona de tudo, só de tudo que realmente importava." E então saí e dirigi de volta. Descarreguei o equipamento no meu espaço limpo e organizado. Servi uma taça de vinho e dormi como uma mulher que tinha acabado de colocar a coroa de volta na cabeça certa, porque eles nunca me viram como ameaça. Eu era só a irmã prestativa, o ativo de fundo, a voz suave que podiam ignorar. Mas quando eu comecei a me mexer, tudo que eles pisavam tremeu. E o melhor, eles nem tinham aberto os arquivos ainda, mas iam abrir. Eles não perceberam que o equipamento tinha sumido logo de cara. Naquela manhã, o Tiago foi ao vivo no Instagram para ripar um anúncio grande. Tinha deixado os seguidores animados para um drop de conteúdo, um vídeo novo, talvez um acordo de podcast. O que ele não planejou foi um estúdio vazio, sem luzes, sem microfones, sem câmeras, só uma garagem cheia de cabos de extensão, tripés sem cabeça e um notebook piscando em silêncio que não conseguia abrir nenhum arquivo dos projetos deles. Eu sei porque a Juliana me mandou mensagem 14 minutos depois do surto dele. "Cadê tudo? Você mudou para limpar ou algo assim?" Eu não respondi. Em vez disso, abri o Instagram e postei um story simples na minha conta profissional. Estúdio Microfone. A partir de hoje, não tenho mais nenhuma ligação com o canal, nome do canal. Todas as consultas de marca e negócio podem ser direcionadas diretamente a mim. Fiquem ligados. Sem explicação, sem drama, só clareza. E foi só isso que bastou. Minhas DMs explodiram. Um representante de uma das maiores plataformas de podcast me mandou: "Espera, você estava por trás da edição deles, da qualidade dos vídeos. Podemos conversar?" Uma marca menor de tech respondeu ao meu story: "A gente estava tentando falar com você. Você que cuidava dos acordos, né? Passei as próximas 3 horas em ligações reais, não favores de família, não trabalho nos bastidores. Acordos de verdade, porque a realidade era que todo mundo já sabia quem fazia aquele conteúdo funcionar. Eu era os cortes limpos, o áudio suave, os e-mails profissionais, o brilho quieto que ninguém acreditava até agora. Enquanto isso, a Juliana ligou 3 vezes. O Tiago ligou 2. Sem recado, sem desculpas, só silêncio desesperado na linha. Eles até tentaram me marcar numa foto antiga com uma legenda forçada: "Amamos nossa equipe criativa, animados para nos reagrupar e voltar mais fortes." Eu denunciei o post. O Instagram derrubou por impersonação e uso indevido de identidade. Depois mandei para eles uma notificação formal escrita pela minha advogada, endereçada ao e-mail da marca deles. Simples, profissional, com pontos. Eu não tinha mais nenhuma ligação. Qualquer conteúdo cocriado anteriormente era protegido por direitos autorais da minha empresa. Qualquer tentativa de monetizar meus materiais ou imagem resultaria em ação judicial, sem enrolação. E só por diversão, acrescentei a cláusula que eles tinham perdido num dos primeiros documentos de parceria de marca. Aqui eu mantinha 100% dos direitos de licenciamento de back-end em todo o conteúdo filmado com meu equipamento. O que significava que eles não podiam usar nada. Não podiam reupar, não podiam reeditar, nem reciclar imagens antigas sem risco de processo. E de repente eles não tinham mais nada. Sem marca, sem imagem, sem equipamento, sem boa vontade. Só 2 pessoas numa garagem escura e a lenta percepção de que a menina quieta que eles empurraram para fora era o motor o tempo todo. Dizem que o fundo do poço acontece de uma vez, mas para o Tiago e a Juliana aconteceu em tempo real. O primeiro golpe veio 2 dias depois do meu story. O Tiago tentou filmar um vídeo no celular, andando pelo estúdio e dizendo que estavam em processo de upgrade. Usou luz natural. A voz dele ecoava. As sombras cortavam o rosto dele como se o universo estivesse tentando sabotar a gravação. A sessão de comentários explodiu. "Por que tá parecendo porão agora? Vocês perderam o equipamento? Cadê a Laura?" Eles ignoraram as perguntas até não conseguirem mais. Naquela mesma semana, 2 marcas me procuraram diretamente. As 2 tinham acordos com o canal, mas só através de mim. Quando descobriram que eu não estava mais envolvida, puxaram o tapete. Uma delas pediu reembolso. A Juliana me mandou: "Podemos conversar, por favor? Essas marcas estão dizendo que tudo estava no seu nome. A gente não sabia." Eu bloqueei ela.
Não estava sendo cruel, estava sendo definitiva, porque eles não se importaram quando achavam que eu era substituível. Agora que estavam tropeçando em strikes de copyright e perdendo patrocinadores, de repente eu importava. O Thiago tentou reupar um dos vídeos tutoriais que eu tinha editado, aquele com meus gráficos, minha narração e minhas transições. Eu registrei uma reivindicação de direitos autorais em 1 hora. Foi derrubado em 2. Ele tentou de novo com uma nova marca d'água. Eu bati com outra reivindicação. Dessa vez o YouTube deu strike. 3 strikes e o canal some. Ele não tentou uma terceira vez. Em vez disso, fez um Instagram Live tremendo. Voz baixa, mãos inquietas, explicando que estavam rebranding e tirando um tempo para focar na família. Os comentários foram brutais. Traduzindo, vocês perderam a editora. Deviam ter pago a Laura. É por isso que não se queima o talento. Como rebrand quando vocês nunca foram a marca? A Juliana ficou fora das redes por 1 semana inteira. Depois, quietinha, o canal deles postou um texto. Estamos pausando o conteúdo por enquanto. Obrigado por acompanharem. Voltamos em breve. Eles não vão voltar, porque por trás das câmeras tudo estava desmoronando. 3 marcas já tinham enviado notificações de quebra de contrato. 2 faturas voltaram. Uma pequena conta de PR até postou print de um e-mail vazado, mostrando o Thiago gritando com um representante de marca por falar comigo pelas costas. Aquele e-mail veio da pasta que eu deixei no HD deles, etiquetada claramente: leia se estiver se sentindo com direito. Eu não sei qual deles abriu, mas sei que leram porque foi no dia que o canal inteiro foi limpo de conteúdo, apagado, e assim, 2 anos de glamour falso e glória de segunda mão sumiram. Enquanto isso, eu estava assinando um acordo de licenciamento com uma empresa de mídia que queria usar meus tutoriais originais na plataforma de aprendizado digital deles. Os mesmos vídeos que o Thiago uma vez chamou de básicos, agora avaliados em R$50 mil por uso exclusivo. Engraçado como a clareza funciona em retrospectiva. Eles acharam que estavam roubando minhas ferramentas. O que roubaram de verdade foi tempo, e eu peguei de volta quadro por quadro, arquivo por arquivo. E agora eles não conseguiam gravar uma frase sem mim. Não conseguiam iluminar um take sem parecer amador. Não conseguiam reconstruir a marca sem enfrentar a sombra da mulher que subestimaram, e essa sombra agora era a protagonista. A tempestade que eles temiam era a que eles mesmos criaram. Só não imaginavam que ela chegaria na forma de um envelope, de um e-mail ou de uma solicitação formal de auditoria. Viu, quando deixei aquelas pastas etiquetadas na área de trabalho deles, eu não estava sendo dramática. Estava dando um prazo de graça, uma chance de assumirem a bagunça. Eles não assumiram, então eu passei para quem assumiria. Usando uma conta de e-mail anônima, encaminhei a pasta chamada Impostos e Parcerias para 2 endereços, a linha de denúncia da Receita Federal e o oficial de compliance corporativo de uma marca com quem eles falsificaram faturas. Demorou menos de 1 semana. A caixa de entrada do Thiago acendeu primeiro. E-mails sinalizados, notificações urgentes, pedidos de documentação fiscal de 2021, 2022 e do trimestre atual. O celular da Juliana não parava de vibrar. Eles estavam oficialmente sendo investigados por renda não declarada, deduções fraudulentas e uso ilegal de equipamento pessoal, declarado como bem da empresa como o meu, que eu já tinha recuperado e documentado como não sendo propriedade da empresa. Eu fiquei sentada no balcão da cozinha rolando prints que as pessoas começaram a me mandar. Menina, isso é sobre sua irmã? Olha o Reddit. Você viu esse thread sobre golpes de criadores? O drama fiscal deles estava por toda parte agora. Alguma conta anônima, provavelmente um ex-estagiário ou ex-patrocinador insatisfeito, tinha vazado DMs, áudios e e-mails do portal antigo de parcerias. O Thiago exigindo produtos grátis. A Juliana se passando por gerente de conteúdo deles. Eu. Números falsos enviados para as marcas. Até um pitch deck que eu tinha desenhado com minha marca d'água ainda na slide 3. Eu não precisei dizer uma palavra. A internet fez por mim. Um post em particular viralizou. Acontece que a menina quieta atrás da câmera era o motivo de toda a marca funcionar. Ela saiu e agora eles estão enfrentando o problema legal, sem clientes e sem noção. Outro usuário comentou: você não expulsa o construtor da casa e depois se surpreende quando as paredes caem. Exato.
Eles tinham construído o império deles no meu silêncio. Agora aquele silêncio estava sendo usado como arma, não por ódio, mas por evidência. Dias depois, a Juliana postou um pedido de desculpas no app de notas no Instagram. Cometemos erros. Tomamos as pessoas por garantidas. Estamos cooperando totalmente com a auditoria e fazendo tudo para seguir em frente com honestidade e responsabilidade. Traduzindo, fomos pegos. O Tiago, ainda sem palavra pública, mas em particular me mandou um e-mail. Assunto: conversa. Só isso. Sem corpo, sem desculpas, sem explicação. Eu não respondi. Encaminhei para o meu advogado. Deixei ele cuidar porque isso não era mais meu trabalho de limpeza. Nunca deveria ter sido. Eles foram os que forjaram influência falsa, exploraram meu trabalho e tocaram uma marca duvidosa nas costas do meu esforço. E agora assistiam tudo desabar. Não porque eu destruí, mas porque eu parei de segurar. Eu tinha avisado eles. Dei anos. E quando disseram que eu não era insubstituível, tinham razão. Eu não ia ser substituída. Ia ser lembrada. E não como a ajudante, não como fornecedora de equipamento, não como editora ou auxiliar, mas como a mulher que saiu e levou a ilusão inteira junto. Eles me chamaram de substituível. Disseram que eu era só a menina atrás do equipamento. Esqueceram algo essencial. Eu nunca precisei do holofote para construir o palco, mas agora o holofote é meu. Começou pequeno. Algumas DMs de criadores que acompanharam o colapso. Depois vieram os convites para podcast. Depois um pedido para falar num painel de tecnologia criativa chamado Dê Crédito ao Criador. Por trás de toda marca de sucesso está a pessoa que esqueceram de mencionar. Eu quase disse não, mas aí lembrei dos anos que dei sem pedir crédito. As noites que editei até as mãos doerem só para ouvir minha irmã agradecer o Tiago em todo o vídeo. Então eu apareci, não amarga, não com raiva, pronta. Usei um blazer preto simples e subi no palco. Não como história de aviso, mas como blueprint. As pessoas vão usar seu silêncio para construir a imagem delas, eu disse. Até você pegar esse silêncio de volta e usar para construir algo seu. O aplauso foi estrondoso. Mas não foi o pico. O pico veio 2 semanas depois, quando lancei minha própria plataforma, uma marca solo limpa e profissional focada em educação para criadores, tutoriais, templates, direitos de licenciamento, truques de câmera e breakdowns de pós-produção. Tudo o que eles imploravam para eu explicar, agora atrás de um paywall. No primeiro dia de inscrições, 3.800 pessoas se cadastraram. Em 72 horas, eu tinha 5 patrocinadores de marca. Um deles, uma empresa que a Juliana e o Tiago uma vez falsificaram números para impressionar, me procurou diretamente. A gente sempre soube que a magia vinha de você. Que bom que você finalmente deu um passo à frente. A ironia. Eu nem estava tentando destruir eles. Estava só finalmente construindo algo sem eles. Sem concessões, sem crédito compartilhado, sem culpa. As pessoas que disseram que eu não era insubstituível agora me observavam de longe, incapazes de recriar nem uma fração do que eu fiz por eles. Todo post que eu fazia agora bombava, todo story que eu compartilhava era printado, e todo cliente que eu assinava me lembrava de uma coisa. É assim que insubstituível se sente. Parece dormir sem o celular vibrando com favores de última hora. Parece entrar num set com equipamento que eu comprei com mãos que eram respeitadas. Parece ser perguntada, como você fez isso? Em vez de ouvir, você devia ser grata por deixarmos você ajudar. E o melhor, eu fiz tudo depois que eles me deixaram ir embora. A rejeição deles não foi meu fim, foi minha ignição. Eu não estou mais me escondendo. Não atrás da câmera, não atrás do sonho de alguém, não atrás de uma família que só sabia pegar. Eu reconstruí do zero, mas dessa vez usei tijolos que eles não podiam roubar e plantas que eles não podiam entender. Agora, quando entro numa sala, não me pergunto se sou bem-vinda. Eu sei que sou o motivo de ela estar cheia. E quando alguém diz meu nome, dizem com crédito, com respeito, com peso, porque eu não sou assistente deles, não sou a editora, não sou a coadjuvante, eu sou a marca. Fazia 6 meses desde que eu saí. 6 meses desde que esvaziei o estúdio deles, fechei as portas do caos e comecei a construir algo que não podia ser tirado. E nesse tempo, nenhuma vez senti falta deles. Nem do barulho, nem da culpa,
nem do jeito que me olhavam como se eu tivesse sorte de ser tolerada. Mas eu voltei, não para reconectar, para lembrar. A casa estava quieta quando cheguei. O carro deles não estava. A luz da varanda piscava, um lembrete opaco de que ninguém tinha mantido nada desde que a cola que segurava tudo tinha ido embora. Eu entrei com a chave reserva que sabia que eles nunca se dariam ao trabalho de trocar. A garagem estava quase intocada. As mesmas paredes riscadas, a mesma bancada com mancha de café, mas a prateleira onde todo o meu equipamento ficava, vazia. O que restava era uma caixa no canto. Cartolina empoeirada com "guardar coisas velhas", escrito em marcador. Eu abri devagar. Dentro havia uma mistura aleatória de itens. Uma perna de tripé quebrada, uma tampa de lente arranhada, uns cabos embolados e, no fundo, uma foto impressa, um frame de um dos nossos primeiros sets. Era eu ajustando uma luz enquanto o Tiago posava. Sem crédito, claro. Eu segurei por um segundo. Não por nostalgia, por clareza, porque mesmo naquela foto eu parecia não pertencer. Não porque não devesse estar ali, mas porque eu sempre estive destinada a estar em outro lugar. Eu me levantei, coloquei a foto na prateleira vazia onde minha câmera ficava e tirei um último item do bolso do casaco, um pendrive. Pluguei no notebook piscando o empoeirado deles e subi um arquivo só. Um vídeo curto, tela preta, texto branco, 14 segundos. Dizia: "O que eu peguei foram minhas coisas. O que eu deixei foi a verdade. Construam o que quiserem. Só saibam que nunca vai se sustentar nos ombros que vocês quebraram." Ejetuei o pendrive, deixei em cima do teclado e saí. Sem drama, sem explosão, só espera. Porque vingança nem sempre precisa ser barulhenta. Às vezes, é o silêncio que grita. Eu nunca mais ouvi falar deles diretamente. Mas semanas depois alguém me mandou um print. Um comentário que a Juliana deixou no vídeo de uma criadora no YouTube. Dê crédito às pessoas por trás das câmeras. Acreditem, elas importam mais do que vocês pensam. Foi para mostrar? Talvez. Mas isso não era mais minha preocupação. Eu tinha meus próprios projetos agora. Brilhavam. Minha plataforma de educação tinha chegado a 75 mil usuários. Eu ia falar num painel sobre ética de criadores em São Paulo no mês que vem. Assinei meu primeiro contrato de livro, título em aberto. Mas o rascunho dizia: "Você acha que é dona de tudo?" E outras mentiras que eles contam quando temem seu poder. E eu durmo tranquila porque o que deixei para trás não foi só equipamento faltando ou silêncio frio. Foi uma mensagem de que se você constrói seu mundo nas costas do talento de outra pessoa, se você pega, zomba, apaga e trai e chama de colaboração, no dia que ela for embora, você não perde só um recurso, você perde sua base. E quando essa base era uma mulher como eu, você perde tudo. Eles acharam que eu saí de mãos vazias, mas eu levei tudo o que importava e deixei para eles a única coisa que nunca me deram: a verdade.